Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PC6, sobre a polaridade das ligações. O que isso significa? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender que todos os átomos, eles possuem a tendência de atrair elétrons. Para quê? Para sempre ter a sua carga elétrica estável. Neste sentido, as ligações covalentes, principalmente, elas podem ser polares ou apolares. Qual é a diferença com isso? Bom, as ligações polares, os átomos, eles possuem diferentes eletronegatividades. Já as ligações apolares, A vem de negação, portanto não tem polos. Os átomos, eles têm a mesma eletronegatividade. Lembrando que eletronegatividade é a tendência que o átomo tem para quê? Para atrair elétrons. E isso quando ele está presente em uma reação química, em uma ligação química, em uma interação química. Bem, quando a gente tem, então, as ligações covalentes do tipo apolar, significa que os átomos necessariamente precisam ter a mesma eletronegatividade. Então, portanto, é mais comum que ocorram entre dois átomos do mesmo elemento químico. Como aqui o exemplo H2, dois átomos de hidrogênio. Automaticamente nós temos a mesma polaridade, portanto, eles são apolares, não existe polaridade. Já as ligações covalentes polares, elas ocorrem então entre átomos com diferentes eletronegatividades. Aqui como exemplo, a ligação entre hidrogênio e flúor. O que eu quero que vocês entendam? Lembrem que vou dar um exemplo mais clássico para vocês. A membrana plasmática de todas as células, a camada dela que faz a transposição de qualquer material orgânico, seja do meio externo para o interior da célula ou o inverso, do interior da célula, para o meio externo, ele só ocorre devido a essas polaridades da parede. Por quê? Porque a membrana plasmática ela possui várias formas de criar comunicações com o meio externo ou de receber comunicações do meio externo. Mediante a isto, a gente tem como elemento primordial no desenvolvimento de qualquer estrutura celular água. Portanto, a água ela é uma estrutura que ela tem uma parte polar e a outra parte da molécula de água é apolar. Por quê? Para justamente isso, ela conseguir fazer essa interação tanto com o meio externo quanto com o meio interno. Então, de uma forma geral, as ligações químicas, as mais comuns são as covalentes e as iônicas. As ligações covalentes, elas podem ser apolares ou polares. Já as ligações iônicas, elas são todas polares, ou seja, ocorrem naturalmente entre átomos que têm a eletronegatividade diferente. Então, as polaridades das ligações, elas estão intimamente ligadas às ligações covalentes. Por quê? Porque é através delas que nós podemos ter os dois tipos de polaridade, apolar e polar.